E aí, galera, estamos aqui para gravar o podcast da Motoprêmio de número 5, com o orgulhoso patrocínio da Honda Motors do Brasil. Dessa vez o tema é segurança. A gente vai falar sobre vários temas que abordam esse aspecto que é a segurança do motociclista. Eu trouxe para debater com a gente dois jornalistas das antigas, não tão das antigas quanto eu, quase quanto eu em alguns casos, mas jornalistas com bastante experiência. Os dois foram pilotos profissionais, ainda são de algum modo, uma vez que militam aí ensinando ou escrevendo sobre motocicletas e segurança no trânsito. Esse aqui é o Ismael Balbetta. O Ismael Balbetta é editor da revista Motociclismo. E trabalhamos junto na Quatro Rodas Moto durante vários anos. Foi uma experiência bem legal. E continuamos aí, a gente sempre se encontra nos eventos de moto e vamos pilotar moto lá para todo lado. Esse aqui é o Geraldo Tite Simões, também um jornalista. Também trabalhamos junto na redação da Duas Rodas. E o Tite também, esse é quase assim tão antigo quanto eu, talvez. Um pouco mais. Talvez mais, talvez. E ele hoje, ele é instrutor de pilotagem com segurança, instrutor de pilotagem sem segurança também. Ele milita na ABTrans, que é uma associação para a segurança no trânsito, e piloto profissional de motocicleta, de kart, do caramba quatro, todos. Aqui nós temos somados uns 200 anos de experiência em cima de moto. Muito bom. Então vamos começar. Tite, você estava me dizendo que essa coisinha de ficar dando dicas, olha, freia assim, acelera assim, cuidado com o ponto cego e tal, que isso aí não adianta muito, porque a coisa da segurança, na verdade, é uma ideia mental do cara que está pilotando, é isso? Comportamental. Comportamental. É que assim, a gente que trabalha já há muitos anos, né, na área de ensinando as pessoas a pilotar, ensinando noções de segurança, a gente já vai percebendo que hoje em dia, assim, o volume de informação que chega para as pessoas é muito grande. Então, às vezes, o que precisa não é exatamente uma técnica, não precisa ensinar a técnica de pilotagem, mas tem que ensinar como se comportar no meio do trânsito, né? Porque o trânsito ele é uma organização social, né? É um convívio. É um convívio. É que nem o condomínio do seu prédio. Quem mora num prédio, ele tem umas regras de condomínio, né? Esse condomínio tem regra. Você não pode fazer xixi no elevador, né? Então, assim, essas regras de comportamento são ditadas pelo Código Brasileiro de Trânsito. Simples, né? Não precisa ser muito gênio para isso. Só que hoje em dia as pessoas não respeitam. Eles não respeitam nem o trânsito e não respeitam o convívio social. Então, o que tem que mudar, o que principalmente tem que introduzir na cabeça das pessoas é a filosofia da segurança sua e dos outros, né? Então, é o comportamento preventivo. Quem não se acidenta não precisa ter técnica, né? É verdade. E até porque eu acho que os moleques, pelo menos a gente quando está no trânsito, e você vê os moleques que vão se acidentar, fala, esse cara vai se acidentar. Se ele não se acidentar aqui, ele vai se acidentar ali na frente. Esses caras dirigem bem pra cacete. Os moleques pilotam muito bem. O moleque, o que ele faz no trânsito, às vezes uma pessoa experiente, um piloto profissional, tem dificuldade para fazer. Então, o moleque é bom. A questão é que ele é indisciplinado, ele não é... Porque o profissional não vai arriscar do jeito que o cara arrisca. Exatamente. Se não houvesse amanhã, né? Assim, existem dois atores no trânsito, né, de moto. Existe o responsável que não tem habilidade e tem o habilidoso que não tem responsabilidade. Então, assim, os dois são ruins. O ideal é um habilidoso com responsabilidade. Então, as duas situações são ruins, porque é como você descreveu. Pilotar é prática, a prática é treino. Então, hora de voo, né? Quem pilota a moto 150 a 200 km por dia, ele tem duas opções. Ou ele aprende ou ele morre, né? Não tem muita opção, né? Quem faz um percurso pequeno, que é esse que hoje em dia se acidenta bastante, sabe? Sai de casa para o trabalho ou para a faculdade, depois volta, ele roda pouco por dia. Ele roda uma distância muito curta por dia. Então, ele não ganha hora de voo. E muitas vezes o pior horário de trânsito, né? Ele pega os piores horários do trânsito, né? Então, assim, esse motociclista que usa a moto para mobilidade, né? Para ter deslocamento em São Paulo, hoje eles representam 68% das vítimas de trânsito no 68? 68. Poxa, quase a gente achava que era o contrário, né? É 2/3, mais de 2/3. Então, esses é que são preocupantes.
Porque o irresponsável, ele consegue se safar do acidente pela prática, né? Mas o que não tem prática, às vezes não dá tempo dele adquirir essa prática. Sabe? Então é esse que se envolve mais. Pouco tempo em cima da moto para... E raras vezes vai para a estrada também, né? O cara faz esse trajeto casa, escola, trabalho, escola, casa e tal, e não pega novas experiências com motocicleta, né? Mas, bom, uma coisa que eu acho também, que eu queria até pedir agora a colaboração o que você acha que o poder público, a autoridade reguladora do trânsito podia fazer de imediato? Por exemplo, o que você acha dessas faixas azuis que estão surgindo aqui na cidade de São Paulo? Eu não sei se na sua cidade, onde você está nos vendo, tem, mas aqui em São Paulo já tem uns 4, 5 avenidas aí importantes. Uma faixa exclusiva de moto, que fica ali naquele lugar onde regularmente a moto deveria trafegar, que é entre a faixa 1 e a faixa 2 ali, né? Que é ali que é o lugar da moto. Aí você vê uns moleques andando fora daquele lugar e fala, não, cara, tá errado. Então, eles botaram a faixa ali meio que reconhecendo que ali é o lugar da moto. Mas o que você acha? Funciona essas faixas azuis? Eu acho que funciona. Inclusive, no primeiro ano teve 0 acidente na 23 de maio, que é uma avenida bem acidentada para as motos e tal. Mas eu acho que quando você fala de preparação do motociclista, o fato de você tirar a habilitação para passar na prova... Esse é um ponto. Já está errado. Esse é um ponto. A formação do motociclista. O cara tem que ter noção, o cara tem que fazer a prova no trânsito, né? O cara tem que acompanhar ele no trânsito, tem que saber se equipar, saber que tem que andar parece equipado. Que um conhecido seu foi para a Alemanha e na Alemanha acontece assim, é isso? Ele teve que revalidar a habilitação dele, ele falou que tem que fazer o curso. Tem curso de primeiros socorros que acho que são 2 dias de aula prática e teórica. E aí depois tem alguns exercícios de frenagem em curva, que o cara é avaliativo também. E, por exemplo, chegou numa esquina, se ele não fizer o queixo no ombro, ele é reprovado. É incrível, são coisas totalmente diferentes que a gente está acostumado. E na prova prática, ele sai no trânsito urbano e o avaliador vai atrás de uma outra moto vendo o que ele faz. Você levantou um ponto interessante, que é a formação do motociclista. Isso é realmente deficitária, né? E do motorista também, né? Eu acho, às vezes, o poder público, nas suas diversas instâncias aí, tem uma posição paternalista com o motociclista. Como se o motociclista fosse uma criança e o cara do carro fosse um adulto. Então, todas as coisas que você vê escritas naqueles painéis eletrônicos e tal, motociclista, não fique cruzando de faixa, mas não está escrito lá, motorista, não fique cruzando de faixa. Você acerta, né, desgraçado? Né? Larga desse celular aí, pô. Entendeu? Então, eu sinto como se o motociclista ocupasse hoje nessa sociedade do trânsito, a posição do adolescente rebelde. Putz, você falou a palavra mágica, é isso aí. E não é bem isso, na verdade. Tá cheio de pai de família, né? Inclusive o cara que está trabalhando, entregando lá, é um senhor que vai levar para casa para pagar a escola do filho dele. Entendeu? Então, um dado interessante, né, que foi levantado também pela Abramet, né, que é a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, foi a faixa etária onde tem mais vítimas de acidente com moto, né? E ela é de 18 a 25 anos. Porque essa faixa etária é uma faixa etária que nós, homens, né, a gente tem uma prepotência muito grande. Então é aquela sensação de que as coisas ruins não acontecem com a gente. Exato, Então, mas o Isma tocou num assunto muito importante. Assim, a gente teve uma vez aqui no Brasil a presença de um especialista de trânsito espanhol, foi patrocinado pela Braciclo, inclusive, para falar como que a Espanha reduziu o acidente de trânsito com moto, né? E uma das coisas que eles trabalharam lá foi a formação, a autoescola. Porque o nosso sistema de habilitação de moto, ele é igual, é o mesmo, desde 1966. 73? 66. 66, é isso. Na época que não precisava nem de capacete para andar. Então nós estamos falando de um sistema de habilitação que não, primeiro que não cabe mais nos dias atuais, né? E segundo que ele é um adestramento para passar no exame. Naquela provinha ali. Que não simula em nada o que ele vai enfrentar na rua. Então o cara anda só em primeira, só usa o freio traseiro, não pode trocar de marcha, não pode frear. Então a gente percebe, né? O Ismael também é instrutor de pilotagem, a gente percebe quando eles chegam para nós, né, para fazer curso, eles não sabem trocar marcha, cara. Eu falo assim, mas como é que você tirou carta, né? Não precisei trocar mais. Então, assim, existe sim um peso muito grande do Senatran aí, né? Que é o responsável por tudo isso, né?
E isso tem que mudar. A gente não pode ter um sistema de habilitação que vem lá de 50 anos atrás, sabe, 60 anos atrás. Então isso tem que ser mudado. Então isso é um item que tem que mudar, né? A gente atende o Promote 5, que é o mais moderno dos de poluição. de poluição e ruído, e não prepara os motociclistas para andarem de moto. Eu achei interessante que você falou lá do negócio de fazer um curso de primeiros socorros. Eu não acho que não vai acontecer muito do motociclista atender alguém que esteja precisando. Mas o cara, logo de início, é exposto à ideia de que ele pode socorrer ou ser socorrido. Né? Então, o cara, ao entrar no mundo do motociclismo, ele já é exposto à ideia de que aquilo é perigoso. Aquilo pode gerar um acidente. Só o fato de ele saber atuar, por exemplo, no caso de uma fratura exposta, ou no caso de um afundamento de, sei lá, de tórax, peito, cabeça quebrada, o cara já vai ficar com outra mentalidade. Peraí, isso aí pode acontecer realmente. É isso. Então só isso eu acho que já dá uma consciência pro cara diferente do cara que vai montar na moto e do cara que faz a prova para passar no Detran. Então, e uma outra coisa que eu acho, ainda dentro daquela ideia que eu falei do cara da sociedade, do cara ser um adolescente do trânsito, é que a formação aqui, os motociclistas são submetidos, como você falou, é super antiga, a dos automobilistas também é. Também é a mesma época. E o nível cultural, intelectual, de preparação social, de civilidade do motorista é o mesmo do motociclista. Então, se você vê um motociclista fazendo aquelas, desculpa a palavra, aquelas burrice, aquelas estupidezes que eu ia falar a palavra, mas não resolvi não falar. Aquelas, né? A gente entendeu. Aquelas coisas no trânsito, o cara do carro também faz. Também faz. Também faz. E os dois estão expondo um ao outro ali. Mas as campanhas se dirigem sempre ao motociclista. Motociclista, cuidado, você vai morrer, porque não sei o quê. Eu quero ver aí também uma campanha, porque acho que a gente devia cobrar das autoridades, inclusive. Motorista, a moto faz parte, a moto está aí na rua. E cada vez mais você vê o motorista lá teclando e passando mensagem no meio da avenida. E às vezes o cara acidenta um motociclista, nem viu que nem foi para, o causador. vai embora. Nem viu que foi o causador. O Ismael levantou um dado interessante, assim, eu levava minha mulher para o trabalho todo dia, né, de manhã cedo. Então eu pegava o corredor norte-sul, e aí a gente uma vez brincando, né, para ver quem usava mais celular dirigindo, o homem ou mulher, né? Eu falava assim, eu acho que é mulher. Tá? Então a gente começou a contar. A gente fez uma aposta, né, começamos a contar, né? Num percurso de 8 quilômetros, a gente contou 24 pessoas utilizando o celular enquanto dirigiam. E a maioria eram homens, né? Só que aí a gente tem que fazer o cálculo da proporcionalidade, né? Porque tem muito mais homens dirigindo do que mulheres. Mas o que me assustou não é o fato não é o gênero, se é o homem ou a mulher que usa o celular dirigindo. É o número dele. É a quantidade num percurso muito pequeno. E naquela época nem tinha WhatsApp ainda, era celular mesmo, né? Era falando no celular. Então, assim, a gente tem hoje um conjunto de situações que dificulta muito para o motociclista. E você lembrou de uma coisa muito importante. As ações de segurança, elas têm que incorporar todos os atores do trânsito. Inclusive o pedestre. Inclusive o pedestre, O ciclista, o pedestre, o motorista de utilitário, o motorista de aplicativo, o motorista de caminhão, de ônibus. E o de ônibus tem uma coisa curiosa, né? Uma vez eu fui fazer um trabalho numa empresa de ônibus, né? Com motoristas de ônibus, né? Para falar sobre segurança, né? E aí quando eu cheguei, o pátio da empresa estava todo cheio de moto estacionada. Os motoristas de ônibus se deslocam em moto. E é por isso que hoje a gente percebe que eles tomam mais cuidado com a gente. Você já percebeu que o motorista de ônibus ele sinaliza muito quando tem moto por perto? Ele está sempre sinalizando, avisando pra gente. Procurando, né? Ele está sempre tomando cuidado porque ele também anda de moto. Coisa que não tinha na nossa época, quando nós começamos a andar de moto. É isso mesmo. É isso mesmo. O motorista, seja de carro grande, como ônibus e caminhão, ou de carro, ele precisa procurar a moto antes de qualquer alteração na sua trajetória. Digamos. Ele precisa procurar pela moto. Porque às vezes a moto não se expõe tanto, a moto é pequena. Antigamente só a moto andava de farol ligado. Hoje em dia todo mundo anda de farol ligado, o que diminui um pouco. Mas aí a gente entra de novo na questão de você treinar o motociclista para evitar os pontos cegos. Isso, O caminhão e o ônibus tem pontos cegos enormes e a pessoa não percebe isso. Às vezes está 1 metro na frente do caminhão e fala, o cara já me viu. Nossa, tá lá embaixo e não viu. Não, ingenuidade, né? Você tá aqui na frente na frente do cara chato ali, o cara não te vê. 3,5 metros para frente do cabine. O cara não te vê. Enxerga. Então, assim, isso é uma informação importante, né?
Às vezes, aqui no Sudeste não acontece muito. Aqui no Sudeste, normalmente, o motociclista, ele, na história de veículo motorizado dele, ele já passou por um carro antes, sabe? Geralmente ele tem carta de carro e vai tirar carta de moto, né? É muito raro você ver em São Paulo, capital, alguém que só pilota a moto. Isso é muito difícil, né? No Nordeste não. No Nordeste tem bastante, a maioria lá começa na moto depois que aprende a dirigir carro, né? Então alguns... Primeiro começa no jegue e depois vai pra do moto. jegue, da bicicleta. Então alguns dessas pessoas, elas não têm o que a gente chama de assim, a empatia, né? Quer dizer, ele não tem a visão do motorista. Então, o cara que só pilota a moto, que não tem carta de carro, e eu tenho alunos que às vezes que não tem carta de carro, não sabe dirigir carro, só sabe pilotar a moto. E eles não têm a visão como é que o motorista enxerga a gente. E a mesma coisa ao contrário. O motorista que não tem moto, que nunca pilotou uma moto, ele não sabe o quanto que a gente tá de vulnerável, né? Hoje em São Paulo, capital, é uma cidade que tem tanta moto, né? Que a gente cruza com moto o tempo todo. Então é muito difícil que numa família ali não tem alguém daquela família que tenha moto, primo, tio, alguém tem moto, né? Quando nós começamos a andar de moto, não era assim. Era aquele maluco então, então a moto, ela entrou nas famílias, sabe? Ela entrou nas famílias. Então isso facilitou muito. Tem gente que acha que assim, São Paulo tem muito acidente com moto, tem muita vítima de trânsito. São Paulo é a 9ª cidade no Brasil em número de acidentes com moto, se fizer o cálculo da proporcionalidade em relação ao número de usuário. O estado do Piauí é uma calamidade pública. O estado do Piauí é um desastre, porque assim, o número de acidentes com moto lá, o número absoluto não é grande, mas se você fizer o cálculo por usuário, pelo amor de Deus, o segundo lugar é o Tocantins. Então a gente tem cidades que a gente nunca tem, estados que a gente nunca imagina que vai ter uma população muito menor. A população muito menor. Provavelmente menos. Isso gera um caos na saúde pública que você não tem noção, né? Porque um acidentado de moto fica muito tempo no hospital. Então, assim, esses estados e essas cidades onde tem muito acidente, que gera essa preocupação, que gera custo para o SUS, que gera custo para o Estado, eles têm que começar a trabalhar mais seriamente esse conceito de segurança para motociclista específico. Tem cidade no Nordeste que a gente não pode usar capacete, né? Você já passou por isso, né? Não, no Nordeste não, mas eu sei disso. Por causa de um delegado, por causa do delegado, que não quer que você esteja camuflado. Isso, exatamente. Eu tava numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte, cheguei lá de moto, o guarda me parou e falou assim, o senhor pode tirar o capacete? Eu falei assim, tirar? Como assim? É a primeira vez. E também tem outra componente lá que a gente não tem aqui, que é o mototáxi, né? O mototáxi... Não tem aqui em São Paulo, mas aqui capital, logo aí do lado tem. Em São Paulo tem, mas tem meio disfarçado. Assim. Ilegal, né? Vamos dizer. Ilegal. Por enquanto. Mas logo aqui do lado tem, né? E mototáxi, eu não tenho coragem. Você tem coragem de andar de mototáxi? Eu já andei. Você já andou? Já andei. Eu precisei uma vez usar lá no Nordeste, eu precisei usar, né? Eu tava numa situação que eu precisava me deslocar rápido. E tinha que ser, né? Só que eu tava com o meu capacete mesmo, né? Porque eu tinha ido para fazer uma cobertura de matéria de rally e tudo. Aí quando ele parou assim, eu perguntei assim, quanto que é pra me levar até o lugar que eu precisava ir num encontro lá? Ele falou assim, acho que era, sei lá, R$2, R$5. Tostão, eu falei, eu te dou 10, mas eu vou pilotando. Ele falou, pode sentar. Aí você não pegou o mototáxi, você levou o mototaxista. Eu levei. Não, imagina que eu vou andar na garupa de um estranho, você tá louco. Eu não ando de garupa nem dos caras que eu conheço. Foi em Mossoró isso. Mossoró. Não, eu já, por exemplo, eu andei na garupa do Leandro Mello, é muito legal. Ele me convidou, mas eu não andei. Eu não tive coragem. Eu andei na garupa dele pior, porque eu andei na estrada, né? Foi pior do que na pista. Na pista eu ia ficar tranquilo. Na estrada eu quase morri de coração. Eu só ia socando ele o tempo todo. O Leandro Mello todo mundo conhece, né? O Leandro Mello é piloto profissional. Ele tem uma moto que ele faz demonstrações em tudo que é lugar. Que tem um guidãozinho aqui atrás do piloto para o passageiro segurar. Não, é na frente do piloto. Na frente do piloto. Como se estivesse abraçando o piloto. Você abraça ele. Como se estivesse aqui, né? E você vai ali e ele faz umas doideiras. Principalmente em pista. Na pista e acelerando. Em pista eu já vi ele fazer com o garupa. Para desenvolver essa moto eu fui cobaia dele, né? Só que nós revezamos. Depois ele foi na minha garupa também. Vai aí, descontei. Falei, agora eu vou descontar dele. É uma emoção divertida que eu não tive coragem de fazer. É legal, pode ir. Mas se tiver outra oportunidade, faça, que é legal, né? É legal. Outra coisa, então, até agora a gente falou da coisa comportamental e do tratamento do Estado. Se você, eu não te perguntei, eu perguntei para você, o que você acha dessas faixas azuis? Elas têm uma coisa engraçada, que ela tem
um paralelo que ela briga um pouco com a própria legislação. A legislação diz, você pode andar no corredor, mas você tem que manter 1,5 metro de cada lado. E na faixa azul não dá para você manter 1,5 metro de cada lado, dá para você manter 10 centímetros de cada lado. Então, fica uma coisa que você, ao mesmo tempo que você está proporcionando ali uma segurança extra, um caminho indicado, pelo menos, para o motociclista, por outro lado, você está meio se chocando com o próprio Código Brasileiro de Trânsito. Então, o Código Brasileiro de Trânsito também é muito antigo. É outra coisa que tem que ser revista, né? Naquele trabalho que esse espanhol veio mostrar aqui no Brasil, né, em São Paulo, ele falou que o documento que eles criaram para reduzir acidente de trânsito nas grandes cidades da Espanha, tinha 400 páginas, o documento que eles fizeram. E uma das coisas que eles fizeram foi alterar o Código de Trânsito. Então tem que ser alterado, né? Tem que se atualizar, não dá modernizar. um Código de Trânsito nosso é dos anos 80, pô. Então não tinha nem um décimo do que tinha de moto. Vendia 90 mil motos por ano, hoje vende 120 mil por mês. Então é uma realidade bem diferente, né? Então, a faixa azul, por incrível que pareça, nosso colega Raul Fernandes já tinha escrito isso na revista muitos anos atrás. 2008, se não me engano, eu levei essa ideia para o CET. Eu apresentei essa ideia para o CET 9 anos atrás. Me chamaram de louco. É um problema. Tem gente que anda sempre à frente do tempo. E fizeram uma na Avenida Sumaré que deu totalmente errado. Então, aquela da Sumaré deu errado porque ali esqueceram de avisar o resto da população, né? E também porque era uma avenida que tem muito semáforo, né? Mas a faixa azul, ela funcionou muito bem, ela funciona muito bem, mas ela demanda fiscalização, né? O trânsito é o seguinte, lembra quando a gente estava na escola, quando era criança, primeiro grau, a professora saía da sala, o que acontecia com a classe? Ficava todo mundo sentadinho, comportadinho, era uma guerra, né? Virava uma palhaçada. Hoje o trânsito em São Paulo é uma sala de jardim da infância sem professora, porque não tem como fiscalizar. Passar o farol vermelho de moto virou default, virou padrão, né? Quantas vezes a gente está parado no farol, você vê todo mundo passando. E o pior é que esses motociclistas que hoje trabalham com transporte, que não obedecem o trânsito, amanhã serão motoristas, que também não vão respeitar o trânsito. Então, assim, a faixa azul funcionou muito bem, funciona bem, tem que aumentar. A ideia do prefeito acho que é chegar a mais de 200 quilômetros de faixa azul, né? Então, assim, vai dar certo, tem que dar certo e ela vai funcionar muito bem. Mas tem que ter fiscalização. Sem fiscalização, aquilo vira pista de corrida. Eu estava no corredor uma vez, estava numa faixa azul dessa uma vez, respeitando o limite de 60 por hora, o cara me passou a 90 por hora. Já isso direto. 90 por hora numa moto desse tipo, de moto utilitária, ela vai precisar de 80 metros para frear, sabe? Para parar, né? Essa é uma questão que eu já discuti com o motorista de táxi, eu tomando o táxi, o Uber, falando com o cara falou, não, mas as motos não querem parar, não que elas não querem parar, elas não param igual um carro. A distância de frenagem da moto é muito diferente da de um carro, tem 4 chicletão dessa largura, e se o cara tocar no chão, ele para. A moto demora muito mais para parar. Mas o motociclista também parece que não sabe isso, mas isso é outro detalhe. Não sabe, então. Esse é o papel que a gente faz, né? O nosso papel, um deles é esse, né? Assim, é explicar para o motociclista que ele está apoiado em 2 tiras de borracha muito pequenas. Os pedacinhos sim. Né? Então, assim, ele tem que saber que ele freia pior, que ele tem menos atrito, né? Na chuva vai ter mais problema. Tá? A gente tem que falar isso porque parece que as pessoas não conseguem ter essa dimensão, sabe? Elas não conseguem enxergar isso. Frenagem, especialmente... eu ando no corredor, vocês andam no corredor também. Eu moro em Cotia, eu vou pela Raposo Tavares todo dia, eu pego 20 km de corredor. Se eu não andar no corredor, 3 horas para chegar em casa. Compra um carro. E é mais perigoso, inclusive, você andar, ocupar o espaço de um carro. Além do que seria a mãe de todos os congestionamentos o dia que os motociclistas resolvessem andar, cada um para a cidade de um carro. Não tem. Então, mas a gente vai no corredor. Só que você vai numa velocidade que você é capaz de prever. Compatível. Se o cara lá fizer uma asneira, exatamente, você é capaz de se segurar. Você não podia ter feito xingar o cara, mas de qualquer modo você vai em frente. E você vê os moleques passando pela gente. Outro dia bateu um na minha traseira. Toma! Já levei juro também. por Deus. Caiu! Basta você estar com uma moto um pouco maior, né? Uma moto. Aí os caras querem passar de qualquer jeito, né? Olha o tiozinho aí, não vai acelerar, não acelera nada, só tem moto, não sei o quê. É fatal. Você pega uma moto de maior cilindrada, os moleques falam, isso daí é playboy, mas é bração. Eu vou passar ele só no braço. É incrível. Não,
mas às vezes a gente dá calor no motoboy também. Assim, esse pessoal que faz entrega, né? A gente tem hoje dois tipos, basicamente. O de aplicativo e o que é independente, né? O de aplicativo, ele sofre muita pressão. Porque ele ganha por remuneração, o que é errado, né? Por entrega, você diz? Por entrega. É verdade, ele ganha por entrega, né? E isso fere a legislação. E isso tem que ser observado, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem que apontar o dedo mesmo, né? E falar, ó, isso precisa mudar, é a relação entre esses entregadores e os aplicativos. Eles têm que ter mais responsabilidade sobre essa pessoa, sabe? Porque eles falam assim, a gente dá curso online, a gente faz isso aqui, a gente faz curso online para moto, cara, desculpa. Você não aprende a saltar de paraquedas pela internet, né? Você não aprende a mergulhar com cilindro lendo um livro, manual. Então, assim, pilotar a moto é assim, você tem que ver a pessoa, você tem que entender. É prática, o que você falou, horas de voo, né? Então tem essa carga também. Não tem dúvida. E vocês falaram de fiscalização. Uma coisa que eu acho engraçado é que tem algumas multas, por exemplo, que não se aplicam, são esquisitas. Você andar com a viseira aberta a 40 graus em Mossoró, como você falou, você toma uma multa grave. Agora, se você andar com a cinta jugular aberta em São Paulo, você toma uma multa leve. É a metade do preço. É um absurdo. Porque você com o capacete solto, é como se tivesse sem capacete. No que você fizer assim, o capacete já vai voar, você vai correr, você vai bater a cabeça no chão. E você andando com a viseira aberta, é ruim. Não, o ideal seria que pudesse. Mas às vezes lá em Mossoró não dá, né? Não precisa nem para Mossoró, não. Aqui em São Paulo, semana passada, já estava quente pra caramba. Então, essa que você falou, o Código Brasileiro do Trânsito já está velhão. Já está velho. Já precisa ter uma segunda discussão em cima dele aí. Tem mais algumas distorções interessantes aí, que mais que eu me lembro? Do farol, né? Do farol, O motociclista que anda com o farol apagado durante o dia, ele tem uma multa maior do que o motorista que anda no carro com o farol apagado à noite. Mas é mais caro e mais grave, né? Assim, a nossa legislação, ela parece que foi feita e de repente, de um dado momento, alguém falou, putz, e as motos? Pum, é mesmo, e as motos, né? Aplica igual. E isso, eu percebi isso uma vez que eu fui num fórum de trânsito lá no Palácio do Governo, né? E aí o cartaz que anunciava o fórum, era bonito o cartaz, né? Sobre mobilidade urbana, ela tinha o veículo de carga, né? O caminhão, o ônibus, o carro e a bicicleta. E cadê a moto? Cadê a moto? Então, assim, nós somos a Geni do trânsito. Lembra da ópera do malandro? Isso, joga pedra, né? Então, quando todo mundo aponta o dedo, motoqueiro, mas na hora que ele quer a pizza quentinha, ele não liga pro motorista de o Uber, remédio da farmácia que tá com dor de cabeça, sei lá o quê. Ele liga pro motociclista. Então, a gente toma pedrada de tudo que é lado, né? Mas na pandemia foram eles que salvaram a gente, né? Salvaram negócios inteiros. O ramo de restauração de alimentar, se não fosse essa entrega, tinha ido pro Bereléu. Muitos foram, mas muitos se sustentaram por conta deles. Uma outra coisa curiosa, por exemplo, é o negócio de equipamento, EPI, né? Equipamento de proteção individual. Capacete, óbvio que tem que usar obrigatoriamente, mas o resto é polêmico também. Porque a legislação diz, está lá, tem um item, lá, acho que é artigo 54, se não me engano. É obrigatório, além do capacete e tal, o uso de vestimenta adequada, ou qualquer coisa assim, ao conduto. Mas não especifica. O CONTRAN, desde sei lá quanto, não regulamentou essa determinação de equipamento. Então a gente não sabe o que é. O que se aplica até o momento, se não estou errado, é que você não pode dirigir de chinelo tipo Havaiana, esse chinelo aberto, que é uma coisa que vem do carro. Que ele se enroscaria no ato de pisar no freio e tal. E você não pode, mas uma sandalinha fechadinha pode, com salto alto já pode. Ou também. Descalço, né? Ou descalço, por incrível. Então essa é outra distorção do trânsito, do código. Né? E sem camisa, sei lá, de bermuda. Faz diferença. Eu já caí de bermuda e com calça jeans e faz diferença pra caramba. Nossa. Faz muita diferença. Vou dizer que faz. A sua epiderme que eu diga. Né? Então, não está regulamentado isso de condução, né? Seja difícil de dizer para um cara que está na linha do Equador andar com uma jaqueta de cordura. É difícil. Mas algum tipo de Mas hoje em dia tem as jaquetas
ventiladas, funcionam bem pra caramba. É lógico, não é igual estar de camiseta, mas pelo menos você tá com proteção no cotovelo, Pelo nos menos ombros, nas costas. uma camiseta de manga longa, uma camisa de manga longa com alguma coisa que mais espessa nas juntas e tal, já ajudaria. É preciso regulamentar isso e propor soluções, né? Eu acho que... Mas isso parte, mesmo que seja regulamentado, se não for obrigatório, parte da consciência do cara que anda de moto saber que ele tem que andar equipado. Não. A dificuldade de criar uma legislação para equipamento, né? Da cabeça para baixo, é que o Brasil é muito grande, cara. E a gente tem variado, né? uma variação de clima muito grande, né? Então, quando a gente vai... Eu dou muita aula no Nordeste, né? Lá, o uso do equipamento lá é muito refratário, assim, é difícil você convencer o cara a usar equipamento, né? Mesmo sandália, assim, eles andam descalço com a sandália no espelhinho, né? Porque o descalço não toma multa, mas de chinela havaiana bota no espelhinho as duas sandálias, eu já vi isso, né? Fica a sandalinha pendurada. Velho, assim, imagina aquele asfalto a 68 graus de temperatura, o cara pisando com aquele pé descalço, né? Nossa. É difícil você criar uma legislação específica de equipamento num país que tem tanta variação, né? Não só de clima, mas também de cultura, né? Então é difícil. Como é que a gente convence, né, isso? A gente convence isso muito com o apoio de campanhas de prefeituras, né? Mas hoje em dia o papel das empresas é muito grande, o mundo corporativo. Então, assim, uma empresa, por exemplo, você pega uma empresa que eu fui visitar uma empresa que tinha 80% dos funcionários se deslocam em moto. Imagina a dor de cabeça de ser pro cara do RH, né? Então, assim, se essa empresa faz um trabalho de conscientização, esse universo que está trabalhando lá dentro já se acostuma com EPI. Por quê? Porque ele já usa para trabalhar. Então, era uma empresa de petróleo, né? E foi engraçado porque eu visitei ela em décadas diferentes, né? E o aumento do número de motos foi uma coisa impressionante, uma coisa exponencial. Assim, eu fiquei filmando a saída às 5 horas da tarde, parecia um formigueiro, cara, assim, sem exagero. Assim, uma coisa louca. Então, se a empresa consegue trabalhar a conscientização desse universo de pessoas, já ajuda bastante. Por exemplo, na Bahia tinha uma empresa, numa cidadezinha, que tinha 2.500 pessoas, a população da cidade de 2.500 pessoas. A empresa empregava 3.000 pessoas. Que vinha de outro município trabalhar. Ou seja, quase todo mundo que vive lá trabalha nessa empresa. Então, se a empresa consegue conscientizar o pessoal que trabalha para eles, pronto, já resolveu uma boa parte do que o poder público tinha que ter feito. Né? Então, o que você está dizendo nas entrelinhas, e até explicitamente, é que a gente também não precisa esperar toda a ação do Estado. Isso, exatamente. A iniciativa pode partir da empresa, pode partir das escolas, das escolas. Né? Isso é legal, em qualquer área é legal. Bom, então a gente falou um pouco dessa coisa da mentalidade, da mudança de mentalidade das coisas da preparação e tal. Objetivamente, se você fosse hoje diretor do CONTRAN, o que você faria? Putz, que pergunta difícil. Eu acho que eu investiria em fiscalização. Fiscalização é a palavra mágica, cara, porque não adianta você ter um conjunto de regras e de leis gigantesco se você não está prestando, se você não está lá presente, né? A gente anda de moto todo dia. Eu, Ismael, você, a gente anda de moto todo dia. A gente vê os caras fazendo coisa errada, né? Não é possível que o Estado não esteja vendo, sabe? A gente vai caminhar para ser um grande Big Brother mesmo, sabe? Encher tudo de câmera, já está no... Fiscalização eletrônica, você disse. Fiscalização eletrônica, fiscalização o tempo todo. Sem a presença do agente humano. Não, o agente já não dá mais conta. Não dá mais conta. Assim, é fiscalização. Assim, é prevenção, fiscalização e atuação, né? Tem que ter a atuação presente mesmo, sabe? Não adianta o Estado falar assim, deixa, a gente vai multando aí, tudo bem. A multa não tem caráter educativo. Né? Isso aí, todo mundo que tem cachorro sabe disso. Mesmo porque sai muito caro para o Estado os caras acidentados no hospital, né? Sim. E campanhas? Vocês acham que essas campanhas que se fazem, que não são nunca constantes, sendo sempre limitadas, acabou, aí fica 6 meses sem fazer nada, daqui a pouco faz uma de um mês. Essas campanhas... geralmente no sei lá, Maio Amarelo. Né? Isso, tem efetividade isso aí? Você acha que isso é um caminho adequado? Eu acho que sim, mas uma vez por ano é pouco, se você pensar no universo de quantos, 20 e poucos milhões de motos. São Paulo capital? Não, São Paulo capital hoje tem
Acho que 2 milhões e pouco. Mas no total, no no Brasil, acho que é são no Brasil? É. No Brasil não sei. Bom, que seja, não importa o número, mas... Né, uma são vez muitos por milhões. ano. Não, uma vez por ano. Acho que tem que ser um negócio constante, obviamente. E treinamento, né? Acho que parte do treinamento, e aí esse treinamento, se for feito de uma forma que conscientiza, mostra pro cara, isso daqui é bom, é um ótimo meio de transporte, é divertido, é legal, te faz bem pra cabeça, te faz bem pro corpo, só que machuca se você não usar direito. Aí você mostra como machuca. Aí acho que os caras começam a usar diferente um pouco a moto. E a fiscalização, óbvio, né? Porque sempre tem os mais malucos, assim, ou ignorantes mesmo, que não estão nem aí. O motociclismo, assim, a ideia de você ser um motociclista, ela é um pouco você não ser o cara do mainstream. O nerdão, o caretão que a gente chama. A ideia do motociclista, pelo menos quando a gente começou, né, antigamente, era você não ser o cara do mainstream. Você era o cara um pouco fora da linha, um pouco fora da curva. Diferentão. Você era o diferentão. E ainda é um pouco. O motociclista, ele se considera assim mesmo um pouco rebelde. Você vê isso pelas campanhas publicitárias das montadoras e dos vendedores de motopeças e tudo. É sempre assim, liberdade. Né? Que liberdade? Liberdade é você que tem dentro de você, não é o seu carro, a sua moto que vai te dar liberdade. Sua mente. Eu não tenho a fonte, mas eu li alguma matéria falando da capacidade da moto de desenvolver o equilíbrio emocional da pessoa e a pessoa se tornar uma pessoa mais equilibrada com o uso da motocicleta. Então, cognitivamente, de envelhecer melhor, inclusive. Eu não tenho eu não sei se alguém mais, sabe né? desse estudo aí, mas... Isso foi a Honda mesmo que fez. Eles fizeram um estudo que descobriram que o usuário frequente de moto, ele envelhece de forma mais saudável porque a moto força você a usar os 2 hemisférios do cérebro ao mesmo tempo, né? O carro, por ele não ter que envolver o equilíbrio, você só usa a parte de motora, né? Assim, você deixa de usar a parte do equilíbrio do cérebro. A moto não, a moto a gente tem que ter coordenação motora e equilíbrio. Então isso força com que a gente trabalhe, né, o cérebro o tempo todo. Então, isso evita o Alzheimer. Eu costumo dizer que evita o Alzheimer e outras coisas que eu não lembro mais. Que não lembra mais é ótimo. A moto, eu sempre disse isso, desde sempre. A moto não admite vacilo, né? Não admite. Você deu uma vacilada, você se lasca. O carro não, você erra, ai meu Deus, quase. Então, mas esse nível de atenção, acho que também faz bem para a mente da pessoa. Você precisa estar... Tá sempre alerta, Sempre ligada. O carro, o máximo que vai acontecer é se amassar um para-choque, amassar um para-lama. A gente amassa o nariz. Não, cada um fica com o seu. Verdade. E a moto você usa mesmo o corpo, né? O corpo, literalmente o corpo. Você faz curva, você desvia. Inclusive, se comparar com o carro, a coordenação que você tem que andar, que você usa para andar de moto é muito maior do que a do carro. Tudo bem, do carro você tem que ter também habilidade e tal, mas volante, câmbio, frenagem, né? Assim, se você vai na pilotagem esportiva, tudo bem, a gente entra em outra seara, né? Mas a pilotagem tranquila de ir e vir, eu acho que a moto você tá sempre muito mais... Uma coisa que acontece engraçado, acontece com o carro também muito, mas na moto é tão evidente, você chegou a tocar nesse assunto agora, nesse podcast que a gente está falando, que essa coisa que a motocicleta e o motociclista se sentem estimulados, estimulam a competitividade. Quer dizer, você falou, se você vê passar um cara numa Ducati, você fala, eu vou apanhar ele com a minha 300. Tem muito isso. A moto estimula isso, cara. É um negócio assim, não sei o que acontece. Vocês podiam dar uma opinião. Quando a gente sai no farol, né? Aquelas avenidas que para um monte de motos, quando abre o farol, eu me sinto numa largada de MotoGP, né? Dependendo da moto que você tá, é muito emocionante. Né? Você vê todo mundo sai. E era engraçado, porque o scooter ele tem mais aceleração do que uma moto. Você não precisa engatar, não precisa soltar a embreagem, você só. Então, assim, é engraçado porque hoje tem muito scooter em São Paulo, né? Scooter em São Paulo hoje, putz, isso aí espalhou que nem Catapora e Jardim da Infância. Né? Parece como. Muitas mulheres andando de scooter muitas também. Mulheres. E a gente percebe que tem uma certa rivalidadezinha, assim, sabe? quando sai no farol, a galera do scooter quer sair na frente, né? Assim, porque é a hora que eles têm pra sair na frente. O scooter é uma maquininha legal de condução muito mais simples, né? E está trazendo novos motociclistas. Um novo público para a moto, né? Está trazendo... principalmente feminina. Mas não só. Tem muito coroa também, esse cara da nossa idade, da minha idade, que
que tá voltando e fala, não, vou comprar um scooter, que é mais, né, parece que é mais sucesso. E é praticamente inevitável, né? Se o cara não é do mundo da moto, entra no mundo do scooter, se ele não tomar um susto ou não se machucar e quiser sair, às vezes até mesmo se machucando, o cara não sai mais do mundo de moto. Não sai mais. Não sai mais. Moto é viciante. Eu falo pra todo mundo que vai fazer aula lá, né, comigo, eu falo assim, olha, você tem certeza disso? Que isso aí vicia, hein? Você não vai largar mais. E assim, é engraçado que agora tem um público novo, né, chegando no mundo das motos, que assim, novo de novidade, mas não é novo de idade, né, que são as mulheres acima de 40, 45 anos. Assim, tá aparecendo muito e o perfil é mais ou menos parecido, sabe? São mulheres que acabaram de se separar, né, que tiveram um casamento que durou um certo período, se separou, e aí ela quer fazer uma coisa que o marido não deixava. Ou que a família não permitia, né? Não dava. Então, uma das primeiras coisas que ela faz é comprar uma moto. E tem que ser moto grande. Não é moto pequena, não. É moto grande. É melhor que já está resolvida financeiramente. Tá resolvida financeiramente. Comprar uma moto... os filhos já não interferem tanto na vida da pessoa, né? Então, assim, ela assim. E esse público que chega, é engraçado porque é um público que chega com pouca informação, sabe? Então, elas querem saber tudo, né? Não, mas como é que funciona o pneu? Como é que funciona não sei o quê? E quando que troca o óleo? E quando é que assim. Então, esse neófito da moto que começa andando de moto grande, deve ter bastante gente fazendo isso também, né? Tem. O cabocão já, não, vou começar a andar de moto, mas eu quero uma Harley, eu quero uma Ducati, eu quero uma moto... uma Goldwing, eu não quero começar de uma pequenininha para depois uma maiorzinha, para depois pegar uma grandona. Então que andou de moto quando tinha 15, 18 anos, depois... Isso, Aí papai brigou e... Não, ele já tá 40 anos, já tá profissionalmente tá bem estabilizado, tem um dinheiro, falando, então eu quero comprar uma 1000, né? Ele já conseguiu a alforria dele, né? Mas o ideal... Ou separou também, né? O ideal seria dele começar primeiro com uma moto de baixa cilindrada. Quando a gente fala em Europa, né? Alemanha, Itália, Espanha, né? Existe uma coisa lá que aqui já teve no Brasil. Já teve, a 1, a 2, a 3, eu lembro disso. Que é a habilitação por categoria, né? Existe uma pressão muito forte para isso voltar. Existe uma pressão hoje muito forte, né? Para que volte, né? As categorias, a habilitação por categoria. Para justamente permitir que tenha essa graduação, né? Esse formato gradual aí. Mas se o exame for o mesmo, o que acontecia na nossa época? Eles pegavam uma moto 125, aumentavam o motor para 180 e a gente fazia aula na mesma moto e tirava a carteira A3. X180, lembra da Yamaha? É isso aí. Então, o difícil no Brasil é conseguir fazer com que a legislação seja cumprida sem incentivar a corrupção, sabe? Sem incentivar o jeitinho, né? Então, mas... seria uma solução interessante. E tem uma categoria também, já conseguimos uma coisa legal, né? Que é a CC, é a carteira de ciclomotor. Isso é uma coisa positiva, legal, até para regulamentar um pouco essa parte das bicicletas elétricas, né? Que estava virando um balaio de gatos aí. Sim. Mas tinha que ter uma coisa específica para scooter. Porque não faz sentido a pessoa fazer habilitação com uma moto porque você vai comprar um scooter. Faz o menor sentido isso. Uma habilitação especialmente para a direção de scooter, que é bem mais simples, né? Bem mais simplificada. Muito bom. Tem mais alguma coisa a acrescentar em termos de segurança? Nós já falamos da formação dos condutores, da fiscalização, do que o Estado pode nos oferecer. E, em geral, o que vocês acham aí que a gente poderia finalizar? Acho que segurança, principalmente a gente vê muita gente trabalhando com moto de segurança, né? E a segurança não está só na pilotagem. Você vê motos rodando aí que você vê, elas estão uma roda para um lado e para o outro, pneu desgraçado, provavelmente sem freio, enfim, a relação destruída. Então isso é segurança também, né? Pneu riscado, eu já vi. Sim. A fiscalização entra nesse aspecto, né? Também de inibir um pouco a falta de manutenção, né? A falta de manutenção é fruto da falta de remuneração das pessoas também, né? Porque tem a ver com a gente fala assim, vou andar mais um pouquinho, não sei o quê. Depois eu troco. Recentemente, eu estava no trânsito, por acaso, parei num semáforo e tinha uns PMs ali, né? Aí pararam, acho que 2, 3 motinhas do meu lado. Eu estava com uma moto zero, não lembro agora qual que era, moto de teste. Aí os policiais vieram na faixa e foram no pneu das motos para ver se estava tudo certo nos pneus e tal. E aí encosta o que tá com o pneuzinho gasto lá e o pessoal vai. Eu não tinha visto isso, mas é assim que tem que ser, né? O modo tá zelando pela segurança. Né?
E o que eu posso acrescentar também, né? Assim, já que o Estado, né, não dá essa condição para que a pessoa seja efetivamente habilitada, né? Se a pessoa tirar a carta de habilitação e não se sentir segura, né? Porque aquilo lá não credencia ninguém a pilotar, né? Não tenta aprender na rua, não. Sozinho, né? Compra a moto e sai correndo, não. Assim, existem cursos, né? O coisa. Ismael é instrutor, né? Existem cursos que atendem justamente. Não, tem a aquela Abetrans aí, pessoa- não tem? Ah, Tem um Abetrans, site lá, próprio. procura lá, que tem, olha lá. Pode fazer o merchandising. Pode fazer merchan, né? Tem a Abetrans. Ó, não esqueça, aí, faça o curso. Por quê? Porque assim, faz parte da responsabilidade de cada um também buscar um pouco mais de informação e conhecimento, né? É engraçado que tem muitas áreas do conhecimento humano que exigem uma reciclagem, né? Mas dirigir carro e pilotar moto, a gente aprende uma vez e nunca mais faz nada, né? Então, assim, nós três Como aqui se já o trânsito passamos... de hoje fosse igual ao de 20 anos atrás. Nós já passamos por experiência de fazer um curso e ver, né? Falou, o cara falou um negócio que eu nunca vi na vida, né? Você vê, na MotoGP, os pilotos começaram a mudar o estilo de pilotagem em função das motos, em função de outros pilotos que vieram de categorias menores e tiveram que se adaptar. O Rossi foi um que teve que aprender com o Mark Marques, não era igual. É, isso aí. E, bom, você falou de um assunto que a gente não abordou muito. Deixa eu ver, ainda tem uns 7 minutos. que foi a evolução técnica do produto, do veículo motocicleta, em termos de segurança. O que vocês acham que mudou mais? A adoção de eletrônica, com controle de tração, controle de frenagem antibloqueio, ABS, ou pneus, suspensões? O conjunto da motocicleta, comparando com uma moto dos anos 70, quando a gente começou a andar de moto, o que foi mais importante em termos de segurança no produto, adotado no veículo? Pode ir. Diga. Bom, você já citou 2 itens, né? A parte eletrônica, que é o controle de tração, que na chuva você dá graças a Deus que tem aquilo. De moto grande, né? As Moto motos grande, são moto muito que tem mais motorzão. Moto Né? grande. E para as motos em geral, o que melhorou muito foi o sistema de freio, né? Então, o sistema de freio, tanto o ABS, né, quanto o freio combinado, né? Porque muita gente tem que entender que em motos pequenas e leves, às vezes o ABS não é muito eficiente. O freio combinado, às vezes, cumpre muito melhor essa função por um custo bem mais baixo, né? Mas o freio ABS é aquele tipo de investimento que quando você só vai perceber que você fez um bom negócio, a hora que você precisa frear no molhado. Aquela vez que era de salvar, né? Aí você fala, graças a Deus que eu comprei. Mas eu acho que se compara também, os pneus tiveram uma evolução Nossa, gigantesca, né? Então, pneus, sei lá, de 10 anos atrás, se pusessem nas motos de hoje, não iam funcionar. O pneu evoluiu bastante. Bacana. Suspensão Equipamento eletrônica, também, né? Equipamento individual. Capacete, jaqueta, todos os equipamentos eles evoluíram e ficaram melhores, mais resistentes e mais leves, né? Então, na nossa época a gente usava capacete de fibra de vidro que parecia um sino na cabeça, né? Batia, fazia boing. Hoje você vê capacetes que são bicomposto, tricomposto, então melhorou bastante. E o equipamento é um investimento. Vale a pena investir num bom capacete, por exemplo, gastar o dobro do preço num capacete? Assim, o capacete é o item onde a pessoa tem que colocar mais ficha no brinquedo ali, sabe? Tem que gastar mais dinheiro mesmo, porque ele protege um órgão vital, né? Que é o cérebro, né? Então, existem 500 mil marcas de capacete, modelos, versões, etc e tal. O que a gente costuma falar, né? Isso, a gente que está no meio, né? É assim, não se prenda tanto a preço. Porque assim, se você vai gastar R$2.000 no capacete, por exemplo, e ele dura 5 anos, se não acontecer nada de errado com ele, né? Ele está lá 5 anos. Se você fizer esses 5 anos dividido por esse valor, você vai ver que custou muito barato por mês. É verdade. Né? Não vale a pena economizar em capacetes. Capacete é um item que tem que gastar mesmo, cara. Engraçado, eu não sei se com você também era assim. Eu era sou super ligado em competições e tal, então eu tava sempre vendo as marcas dos caras e tal. E obviamente você gostava de um piloto, você já reparava no equipamento que ele usava, Ficava mais tal, simpático, dos outros. E aí invariavelmente você vai em competição de alto desempenho, você chega nas melhores marcas. Acho que isso é um bom termômetro para você, é uma referência para você escolher. E dessas marcas, lógico, tem os equipamentos top, tem os
os mais baratos, enfim. Mas eu acho que é um bom caminho se o cara quiser escolher uma marca. Muito bom. Então, investir em equipamento e capacete é importante. Capacete, é. Bacana. Muito bom. Espero que a gente tenha ajudado a encaminhar alguma coisa. Obrigado, Geraldo Tite Simões. Obrigado, Ismael Obrigado pelo Balbeta. convite. Revista Motociclismo, Revista Motopremium e Abetrans aqui, tentando trazer para você um pouco de segurança, postura individual de você como motociclista. Zele pela sua segurança, pela segurança do trânsito, que a sociedade vai agradecer e evoluir. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço.